se eu te dissesse que um livro de 3.000 anos, escrito em versos curtos e frases afiadas, tem em suas páginas instruções tão práticas que podem mudar hoje a geografia das suas relações, a rota do seu trabalho, a saúde das suas finanças e, em última instância, o seu destino? Provérbios não é um tratado abstrato. É uma oficina de sabedoria, uma lâmina para aparar nossas decisões diárias. E é por isso que este assunto, Provérbios Revelados, as lições poderosas que podem transformar seu destino, merece nossa atenção com a seriedade de quem segura nas mãos uma chave. Imagine por um momento as ruas secas de Jerusalém ao entardecer, a poeira dourada levantando-se sob os cascos das caravanas vindas de Ofir, os gritos dos mercadores se misturando ao aroma de incenso que sobe dos altares. No alto do palácio, um jovem rei caminha entre colunas. Em silêncio, pondera sobre o peso de governar um povo. Esse rei era Salomão. Em Gibeão, diante do altar, antes mesmo de edificar o templo que seu pai sonhara, ele fez uma escolha que mudaria não apenas a sua vida, mas a história espiritual de Israel. Pediu sabedoria a Deus. Os relatos em 1 Reis 3 e em 2 Crônicas 1 nos mostram um gesto simples e profundo. Ao receber essa sabedoria, sua fama atravessou nações. Sua corte se tornou um lugar de decisões que buscavam justiça. Não vamos inventar diálogos que a Escritura não registra. O que nos importa é o gesto, a confiança de que a sabedoria é um dom concedido por Deus. Essa cena histórica é o ponto de partida para o que chamamos de sabedoria bíblica. Não só conhecimento, mas a capacidade de discernir o melhor caminho no cotidiano. E o cerne teológico desta tradição está dito com clareza afiada no primeiro livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ver Provérbios 1:7. Esse temor não é um pavor paralisante. É uma reverência prática que orienta escolhas, que redefine prioridades e enquadra nossas ambições. É o norte que impede que tomemos atalhos que correm o risco de nos desumanizar. Se esta mensagem está falando com você, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de qual país você nos assiste. Será bom saber de onde vêm aqueles que buscam aplicar essas verdades antigas hoje. Quando dizemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, estamos afirmando algo que muda a interpretação de cada conselho prático. Perguntas como: o que digo? Como trabalho? Como educo meus filhos? Como administro meu dinheiro? Deixam de ser simples técnicas para se tornarem escolhas morais ancoradas em reverência. É essa reverência que transforma a mera informação em formação de caráter. Comecemos então por um dos temas mais constantes em Provérbios: o poder das palavras. A metáfora é repetida tantas vezes que quase forma um evangelho paralelo sobre a língua. Há provérbios que dizem que a morte e a vida estão no poder da língua, que uma resposta branda desvia o furor, que muita fala revela insensatez. Pense nisso como uma lente. Onde você coloca a sua língua, ali se forma uma colheita. Uma palavra pode plantar esperança ou semear destruição. Pode curar uma relação ou abalar uma reputação. Visualize uma praça de mercado. Homens e mulheres carregando pregões, o rumor de notícias e boatos correndo mais rápido do que as patas de um jumento. Em um canto, uma mulher vende cântaros e, ao ouvir uma fofoca, contorna a conversa com uma frase que acalma. Em outro canto, um rumor maldoso é soprado, as palavras como vento que espalha brasas. Na vida real, vimos variações disto. Um comentário de redes sociais que arrastou uma carreira, um e-mail impensado que feriu um amigo, um lamento repetido que se transformou em identidade. Em escaninhos familiares, a repetição diária de palavras de crítica pode enraizar uma sensação de inadequação por décadas. Provérbios nos oferece não só diagnóstico, mas instrumentos práticos. Para usar a língua com sabedoria, há passos simples e concretos. Medir antes de falar,
perguntar-se se aquilo que será dito edifica, reconhecer o momento de calar, buscar reconciliação em vez de vitória retórica. O livro não promete que palavras sábias sempre serão recebidas. Promete, porém, que elas têm o poder de transformar ambientes quando cultivadas. Afirma também a responsabilidade pessoal. Não somos espectadores neutros da linguagem. Somos agricultores de palavras. Essa visão tem implicações comunitárias profundas. Quando líderes guardam a linguagem, quando professores falam com intenção de formar, quando pais dão nome às emoções dos filhos com ternura, estamos construindo estruturas humanas que resistem a crises. Em contraste, quando palavras são usadas para dividir, manipular ou elevar um eu às custas de outro, o tecido social se desfia. O provérbio que afirma que o lábio veraz permanece para sempre não se limita a elogiar a sinceridade. Está construindo um conceito de confiança que é capital moral para toda a sociedade. Mas as palavras sem ação podem tornar-se relativismo verbal. Dizer sem fazer, prometer sem cumprir. Aqui entra outro tema central do livro: a integridade. Dizer a verdade envolve coerência entre fala e gesto. Quando a comunidade percebe que a fala do líder não coincide com suas atitudes, a confiança desaba. Provérbios alerta: o homem que pensa que pode enganar com palavras vive de aparência. A sabedoria exige consistência. A segunda grande área onde Provérbios mostra seu poder transformador é o trabalho. A liturgia do labor, entender o trabalho como vocação e adoração, é uma herança que tem raízes nesse livro. Salomão e os provérbios que lhe são atribuídos repetem a exortação contra a preguiça e a celebração da diligência. Há imagens duras, como a formiga que prepara seu alimento no verão, e advertências sobre a pobreza que nasce da negligência. Mas há também algo mais amplo. O trabalho honesto é uma maneira de participar do governo de Deus sobre o mundo. Não é apenas para ganhar dinheiro, é um chamado a ordenar a criação, a servir o próximo, a honrar o provedor. Quando se olha para a história, esse senso de vocação foi retomado de formas inesperadas. Monges que copiam manuscritos para preservar conhecimento, artesãos que modelam móveis com paciência, camponeses que entendem cada época do plantio, todos estão em pequena escala, respondendo a uma lógica de cuidado que Provérbios consagra. Mais adiante, durante a Reforma, líderes cristãos encontraram em textos de sabedoria motivos para afirmar que tocar o ferro quente da vida diária pode ser um serviço a Deus, uma ideia que ajudou a reconfigurar a noção de santidade no trabalho. Hoje, na economia digital e nas profissões de escritório, o mesmo princípio se aplica. Diligência não é só cumprir horas, é cumprir bem. Inclui honestidade nos relatórios, cuidado com prazos, disposição para aprender e humildade para pedir ajuda. É também resistir à tentação de atalhos éticos que prometem ganho rápido. E aqui cabe uma advertência. Seguir a sabedoria bíblica no trabalho não é uma fórmula mágica para tornar-se rico. É um caminho de fidelidade que, em muitos casos, produz frutos a longo prazo. Frutos que podem ser materiais, sim, mas que têm valor maior quando vistos como parte de um legado de integridade. Esses dois primeiros blocos, comunicação e trabalho, já mostram como Provérbios opera. Ele toca o ordinário e o transforma. Mas a força do livro se revela também quando ele entra no coração da família, no lugar onde as palavras e o trabalho se entrelaçam com afetos profundos. Famílias são microcosmos de direção para o destino. As decisões que se tomam ao redor da mesa, as histórias que se repetem nos quartos, a maneira como se fala com os mais jovens, tudo isso compõe o tecido do legado. Provérbios oferece instruções práticas sobre educação de filhos, honorabilidade conjugal e construção de um lar que seja refúgio e escola de virtudes. Há advertências contra a negligência paterna, como há elogios para o pai, que disciplina com amor. Há conselhos sobre escolher companhia e sobre honrar o cônjuge. Entre as passagens mais emblemáticas
está o famoso retrato da mulher virtuosa em Provérbios 31, 10, 31. Esse poema final serve como culminação de muitos temas do livro: diligência, sabedoria, liderança doméstica, generosidade, temor do Senhor. Mas é crucial ler esse retrato com cuidado. Trata-se de um ideal poético, uma pintura que celebra virtudes, e não um modelo legalista que oprima. Ao dizer que a mulher virtuosa olha pelo rendimento da sua casa, ou abertura de mão ao pobre, o texto está mostrando como sabedoria e ação se entrelaçam para produzir bem-estar coletivo. Antes de mergulharmos mais profundamente neste conjunto de temas e revelar, como prometido, como Provérbios pode reorientar conversas, negócios e até o destino de uma família inteira, quero lhe perguntar diretamente: que palavra tem mais peso na sua casa hoje? O que seus filhos ouvem quando chegam do trabalho? Há em sua rotina sinais de diligência que serão lembrados? Essas são perguntas simples, mas que, repetidas, reescrevem a paisagem de um destino. Ao tratar de família, também nos deparamos com tensões históricas, as expectativas sociais, os papéis de gênero, as pressões econômicas e as mudanças culturais. Provérbios não veio nos dar um manual de costumes inalteráveis. Veio oferecer princípios que ajudam a resgatar relacionamentos. Por exemplo, a ênfase na disciplina amorosa não justifica abuso. A chamada à generosidade não absolve da necessidade de justiça econômica. Em cada orientação encontramos, portanto, um convite a aplicar com prudência e amor. Ao longo desses blocos, uma ideia se destaca como fio condutor: repetição transforma. Pequenas decisões repetidas, elogiar em vez de criticar, terminar uma tarefa com excelência em vez de deixá-la pela metade, pagar dívidas em dia, compõem um caráter que produz consequências. Essa é a tensão dia a dia entre a sabedoria e a insensatez. A insensatez se constrói com hábitos pequenos e constantes. A sabedoria também. O destino, neste sentido, é mais processo do que um ponto fixo. É o efeito acumulado de escolhas. E é necessário insistir em um limite teológico importante. Provérbios apresenta padrões que geralmente produzem determinados resultados, mas não são garantias automáticas. A Escritura mostra a complexidade da vida humana, a presença do mal e a soberania de Deus. Logo, não podemos reduzir sabedoria a uma fórmula de prosperidade. O que podemos afirmar com firmeza é que a sabedoria alinhada ao temor do Senhor aumenta a probabilidade de escolhas que preservam a vida, a justiça e a paz, e diminui a probabilidade de cair em armadilhas que levam ao fracasso moral ou relacional. Voltando ao plano prático, quero partir para um exemplo contemporâneo que ilustra com clareza o que Provérbios ensina sobre palavras e trabalho. Considere um gestor de uma pequena empresa de tecnologia chamado Rafael. Nome fictício, história possível. Rafael tinha uma equipe talentosa, mas um padrão de falar cortante que corroía a moral. Comentários sarcásticos em reuniões, e-mails ríspidos, elogios raros. Sua equipe começou a produzir menos. A rotatividade aumentou. Rafael, ao se deparar com a Bíblia dos Provérbios, improvisou uma prática. Toda semana ele precisava começar uma reunião agradecendo algo específico de um membro da equipe. Era um gesto simples e demorou semanas para que surtisse efeito, mas aos poucos a atmosfera mudou. Palavras de vida começaram a substituir agulhadas. O fluxo de inovação aumentou e as pessoas passaram a assumir riscos criativos sem medo do ridículo. A sabedoria, nesse caso, não foi um discurso brilhante, mas um hábito linguístico novo que alterou a cultura. Em paralelo, uma história de trabalho nos traz outro ensinamento. Uma pequena fábrica familiar sofria com atrasos em entregas e estratégias improvisadas para tapar buracos. Quando a família mudou a cultura, instituindo horários claros, conferência de qualidade e um sistema de recompensa que valorizava o cumprimento honesto dos prazos, a confiança dos clientes voltou.
Novamente, não foi um segredo milagroso, foi disciplina. Provérbios nos chama a esse tipo de disciplina como matriz de prosperidade sustentável. Esses exemplos mostram que as lições de Provérbios se aplicam tanto a palavras quanto a hábitos de trabalho. São práticas que mudam trajetórias quando repetidas. Mas há áreas da vida onde a aplicação pode ser ainda mais delicada, porque envolvem honra, vulnerabilidade e legado. A administração das finanças e a liderança na comunidade. Antes de entrar em profundidade nesses tópicos, e aqui abro uma pausa para dizer que, nas próximas sessões, vamos explorar como honestidade financeira e liderança servidora reconfiguram destinos comunitários. Quero que você leve consigo 3 convicções práticas, extraídas do que vimos até agora. Primeira convicção: pequenas palavras repetidas formam um clima. Pequenas ações repetidas formam um caráter. Não subestime o poder das repetições ordinárias. Segunda convicção: o trabalho é vocação. Tratá-lo como tal muda não só o resultado, mas a sua alma. Procure ver no seu ofício uma área onde a sabedoria pode produzir fruto. Terceira convicção: o temor do Senhor é a lente que transforma conselhos em direção moral. Sem essa reverência, regras técnicas tornam-se meras estratégias. Com essas convicções firmadas, permita que o leitor respire. Estamos apenas no começo da jornada. O que vem pela frente é tão prático quanto subversivo. Abordaremos finanças à luz da mordomia, liderança como serviço e justiça, saúde mental sob a ótica bíblica e, finalmente, o grande clímax simbólico do livro, o retrato da mulher virtuosa, que não é só uma homenagem poética, mas uma síntese de como a sabedoria se manifesta em ações que atravessam gerações. Antes de avançar, ainda há uma questão que precisa ser enfrentada com franqueza. Como conciliar a sabedoria bíblica com pressões contemporâneas, redes sociais, economia acelerada, comparações constantes? Provérbios não nos dá soluções prontas para cada tecnologia, mas oferece princípios. Por exemplo, no campo das palavras, a mesma advertência contra a calúnia e o falar precipitado se aplica ao ato de postar uma crítica agressiva em uma plataforma pública. O livro nos chama a pensar a longo prazo. Sua reputação, a confiança das pessoas ao seu redor, será mais valiosa do que curtidas momentâneas. Enquanto você acompanha esta série, precisei escolher um caminho de aplicação. Cada bloco que trarei será composto por 3 camadas. Uma leitura breve do provérbio relevante, uma ilustração histórica ou contemporânea e, por fim, uma aplicação prática que você pode começar a usar imediatamente. As próximas camadas prometem ser tão diretas quanto profundas. Vamos tratar de finanças com termos de mordomia, não de fórmulas de enriquecimento. Vamos falar de liderança sem glamorização do poder. Vamos abordar saúde mental com compaixão e limites bíblicos. Neste ponto da jornada, a narrativa se dirige para áreas que tocarão, possivelmente, o seu nervo mais sensível: o uso do dinheiro e a responsabilidade de quem lidera. Já vimos que palavras e trabalho podem mudar rotas. Agora é hora de ver como a administração fiel do que temos e o exercício de liderança podem reescrever não só o presente, mas o destino coletivo. Mas antes de abrir essas portas, convém silenciar e perguntar: você está pronto para deixar que princípios antigos desafiem suas práticas modernas? Está disposto a admitir que alguns hábitos de confortos imediatos podem estar escrevendo um futuro que você não deseja? A resposta a essas perguntas determinará a velocidade com que a sabedoria começa a operar em sua vida. E como toda boa viagem de transformação, ela exige coragem para abandonar atalhos. É por isso que nesta série, e especialmente nas próximas sessões que tratarão de dinheiro, liderança e justiça, não vou vender atalhos. Vou convidar a disciplina. O que quero agora é traçar a primeira ponte. Das palavras ao trabalho, do trabalho à família, da família às finanças. Todas essas pontes feitas de decisões repetidas, ancoradas no temor do Senhor.
Ao cruzarmos essa ponte que eu acabo de descrever, encontraremos histórias que testam as promessas implícitas de Provérbios. Encontraremos pessoas que viveram conforme os princípios e colheram frutos inesperados, e outras que, apesar de melhores intencionalidades, enfrentaram perdas e dor. Em ambas as situações, a sabedoria bíblica nos ajuda a interpretar. Nem sempre o fruto é imediato. Nem sempre a dor é sinal de ausência de virtude. A presença de Deus e a soberania divina entram como elementos que desafiam qualquer cálculo humano simplista. Ainda assim, a vida mostrará que a aplicação de prudência, integridade e reverência geralmente abre portas que a imprudência fecha. É nesse terreno, complexo, humano, ameaçado por atalhos e seduzido por ganhos rápidos, que precisamos de mais atenção. Vou narrar, a seguir, 2 casos curtos que exemplificam caminhos opostos. Um produtor rural que transformou sua terra por pequenas práticas diárias, e uma líder comunitária que viu sua influência corroer-se por causa de palavras instintivas. Ambos são fictícios, mas representativos de situações reais. O produtor, que chamaremos de Tomé, herdou uma pequena propriedade. Ele poderia ter vendido diante do cansaço e das dívidas. Em vez disso, tomou decisões modestas: conservar o solo, plantar espécies nativas, pagar um dia de salário a mais nos picos de colheita, registrar contas com precisão. Ano após ano, as sementes certas, a disciplina certa e a relação honesta com trabalhadores fizeram da propriedade um lugar de estabilidade econômica e social. O que mudou o destino daquela família não foi um golpe de sorte, mas hábitos que se repetiram até formarem abundância sustentável. A líder comunitária, que chamaremos de Marta, tinha carisma e voz ativa. Contudo, quando a pressão aumentou, ela começou a usar a imprensa local e redes para amplificar críticas sem verificar fatos. A confiança que construíra por anos começou a ruir, e pessoas que antes a seguiam passaram a distanciar-se. As palavras de Marta, uma vez instrumentos de mobilização, tornaram-se fontes de divisão. A restauração foi longa e custosa, exigindo reconhecimento público do erro, reparações e uma nova prática de humildade. Essas narrativas mostram o que Provérbios despliega: que o destino é, de fato, sensível às escolhas ordinárias. E aqui se volta o motivo central desta série. Se você permitir que os pilares de sabedoria, temor do Senhor, cuidado com as palavras, diligência no trabalho, fidelidade no lar, se enraizem, verá mudanças reais. Mas se desprezar esses princípios, continuará à mercê de ventos e rumores. Atravessando a metade desta primeira parte, começo a apontar para a próxima etapa do roteiro: finanças, liderança e justiça social. Vamos examinar como a honestidade nos negócios, o cuidado com os pobres e o papel do líder como servo podem transformar não apenas um destino individual, mas cidades e gerações. Haverá casos de reforma econômica no nível pessoal e reflexões sobre política pública sem politizar. Haverá também um encontro com o clímax simbólico que Provérbios nos oferece. O retrato da mulher virtuosa, uma síntese que ilumina o que significa viver com sabedoria no lar e na comunidade. Mas essa travessia exige atenção a um risco teológico, a tentação da teologia da prosperidade, que promete sucesso automático a quem apenas aplicar técnicas. Em todas as nossas leituras futuras, insisto em lembrar: Provérbios apresenta princípios orientadores, não promessas mecanicistas. A graça, a mistério, a soberania divina. O chamado, portanto, é a fidelidade, não a busca por resultados garantidos. A partir daqui, vamos descer ao nível prático das finanças. Ensino sobre mordomia, orientações contra a ganância, princípios de generosidade inteligente e sistemática. Também abriremos um espaço para a liderança que protege vulneráveis e promove justiça. Esses blocos trarão provérbios específicos, ilustrações históricas,
Desde monges preservando bens comunais até líderes empresariais que adotaram práticas éticas, e um conjunto de ações replicáveis que você poderá começar a experimentar já esta semana. Mas antes de prosseguir, quero que você faça um exercício breve e honesto. Pegue papel e caneta. Liste 3 palavras que você costuma dizer em casa. Depois, escreva 3 hábitos de trabalho que definem sua rotina. Finalmente, identifique uma área financeira onde você teme estar improvisando. Guarde essas notas. Elas serão o mapa pessoal ao qual voltaremos ao fim desta série, quando mediremos mudança. Ao nos prepararmos para abordar finanças e liderança, terminamos esta primeira etapa com uma convicção renovada. Provérbios é um manual de formação de caráter pensado para o cotidiano. Não se trata de um conjunto de máximas para filósofos. É um guia prático para quem vive entre mesas de cozinha, linhas de produção, salas de aula e telas de computador. As lições que parecem mais simples, controlar a língua, não negligenciar o trabalho, honrar o lar, quando aplicadas com reverência, têm poder transformador. A travessia adiante exigirá que entremos em situações delicadas, lidar com dívidas que arrastam famílias inteiras, liderar em contextos de pressão e corrupção, manter a saúde mental em tempos de sobrecarga. Cada um desses temas será tratado com o equilíbrio entre compaixão pastoral e exigência ética. E no centro de tudo ficará a pergunta que move este estudo: como as lições de Provérbios podem de fato transformar o seu destino? Enquanto recolhemos as ideias que plantamos até aqui, palavras, trabalho, família, prepare-se para mover-se do nível pessoal para o comunitário. A próxima etapa trará provérbios que lidam com riqueza e pobreza, confiabilidade e negociação, justiça e favoritismo. Haverá também uma passagem que exige coragem, enfrentar a ganância dentro de nós mesmos e substituí-la por generosidade calculada, consciente e persistente. Ao encerrar este trecho da jornada, deixo uma imagem para acompanhar seus pensamentos. Pense na sua vida como uma casa sendo construída. Cada palavra é um tijolo, cada hábito é argamassa. A fundação é o temor do Senhor. Se você quiser que essa casa dure, é preciso cuidar da fundação hoje, antes de se preocupar com a decoração. Se você está disposto a começar a trabalhar nessa fundação, venha comigo. A próxima parte trará ferramentas concretas para que você construa com sabedoria, não apenas para hoje, mas para um legado que atravessará gerações. Ao atravessarmos essa ponte que liga o cotidiano à formação de caráter, chegamos agora a capítulos que exigem coragem prática. Dinheiro, poder, saúde da alma e o mundo comum das coisas. Terra, redes, família. Cada tópico que segue terá uma leitura de provérbio, um recorte histórico ou contemporâneo e uma proposta palpável para começar já. Não trataremos de receitas rápidas, falaremos de princípios que, aplicados com constância, mudam trajetórias. Finanças, mordomia, generosidade e os perigos da ganância. Leia Provérbios 11, 24, 25 e 22 e 7. Deixe essas imagens ecoarem. Há quem reparte e cresce. Há quem aperta tanto a mão que se perde. Provérbios olha para os bens como um empréstimo confiado por Deus para o cuidado do lar e do próximo. A palavra central aqui é mordomia. Administrar recursos com responsabilidade, honestidade e abertura para a generosidade. História e ilustração. Na Idade Média, comunidades monásticas desenvolveram práticas de gestão das propriedades que preservaram tanta riqueza cultural quanto material, não pela busca de lucro, mas pela consciência de que bens eram para sustentar missão e serviço. Em contextos mais recentes, encontramos famílias que, ao adotarem práticas simples, orçamento transparente, pagamento de dívidas intencional, reserva para imprevistos, evitaram crises que teriam destruído décadas de trabalho. Em contrapartida, há exemplos de relações arruinadas por ganhos rápidos, contratos obscuros ou endividamentos que se tornaram teias.
Aplicações práticas. 3 passos concretos para aplicar agora. 1. Faça um inventário honesto. Registre receitas e despesas por 30 dias sem julgamentos. Apenas observe padrões. 2. Pratique a regra do primeiro terço adaptada. Parte para a necessidade, parte para a poupança, parte para a generosidade. Ajuste conforme sua realidade, mas mantenha a intenção de dar. 3. Estabeleça uma política de honestidade comercial. Se você negocia, deixe claras condições. Se dirige uma empresa, implemente processos que evitem preferências injustas. Uma advertência teológica. Provérbios não promete que a fidelidade financeira trará prosperidade material em todos os casos. O livro aponta princípios que protegem contra erros previsíveis e abrem caminhos sustentáveis. A graça e a soberania de Deus permanecem elementos que nossa análise não pode controlar. Liderança e justiça social. Servir, proteger, corrigir. O provérbio que ecoa aqui é claro. Liderar com justiça preserva o fraco. Favorecer o corrupto é construir sobre areia. Ver Provérbios 29:4, 17 e 23. A sabedoria bíblica reconfigura o poder como serviço. O líder sábio ouve, pondera, protege e corrige com equidade. Contexto histórico. Do trono de Salomão, às assembleias municipais e conselhos modernos, a liderança que se sustenta por favoritismo ou suborno racha o tecido social. Reformadores e pensadores cristãos retomaram, ao longo dos séculos, a ideia de que a autoridade bem exercida é aquela que instaura ordem em serviço do bem comum, não para autopromoção. Ilustração contemporânea. Pense em uma diretora de escola que institui critérios claros para bolsas e promoções. Suas decisões, transparentes e justas, reduzem queixas, melhoram o clima e permitem que talentos floresçam. Contrastemos com um administrador público que beneficia amigos. Tensões crescem, serviços declinam e a confiança pública esvai-se. Aplicações práticas. 3 orientações para líderes. 1. Institua processos de prestação de contas. A clareza evita corrupções sutis. 2. Crie canais seguros para que os vulneráveis sejam ouvidos e protegidos. 3. Pratique a correção com dignidade. Disciplina é necessária, vergonha pública não. Ao tratar de liderança, lembramos que o exercício do poder sempre carrega responsabilidade sacrificial. Provérbios nos ensina que liderança sem serviço vira tirania. Saúde mental, esperança e resiliência. Provérbios não é um manual psicológico, mas oferece recursos para uma vida interior saudável. Textos como Provérbios 12:25 e 17:22 mostram que a ansiedade e a alegria têm peso moralmente significativo. Cuidado com o coração. Cuide da alma com sabedoria. A tradição cristã sempre relacionou o bem-estar emocional com práticas espirituais e comunitárias que sustentam. Ilustração. Em hospitais e centros de serviço, profissionais que cultivam frases de encorajamento, que reconhecem limites e pedem ajuda, mantêm melhor saúde, pessoal e institucional. Por outro lado, líderes que internalizam o fardo e se isolam aceleram o desgaste. Aplicações práticas. Rotinas simples que produzem resistência emocional. 1. Roteiro de domingo à noite. 1 hora para revisar a semana, anotar preocupações e pedir ajuda quando necessário. 2. A prática da gratidão diária, por escrito, 5 coisas pequenas por dia, cria um viés cognitivo que protege contra a desesperança. 3. Cultive disposição para descanso. O descanso é uma disciplina de fé, não um luxo. Ao abordar saúde mental, é prudente lembrar que questões clínicas exigem ajuda profissional. Provérbios contribui com princípios e comunidades de apoio, mas não substitui terapias médicas quando necessárias. Mordomia ambiental. Cuidar da criação como vocação. Quando Provérbios fala da sabedoria que ordena a casa e o trabalho, isso inclui a terra. Guardas dos limites do campo é um tipo de imagem que nos convoca a pensar em sustentabilidade.
Cuidar do ambiente é um gesto moral e prático. Preserva recursos para nossos filhos, protege os pobres que sofrem mais com a degradação e honra o Criador. História e exemplo. Comunidades agrícolas que adotaram práticas de conservação do solo e plantio rotativo garantiram colheitas por gerações. Em centros urbanos, iniciativas de hortas comunitárias reconstroem laços sociais e oferecem alimento digno. Aplicações práticas. Pequenas ações de grande efeito. 1. Avalie consumo. Reduza desperdício de água e energia onde puder. 2. Apoie práticas que protejam ecossistemas locais. Cultive, plante árvores, participe de iniciativas comunitárias. 3. No consumo, prefira produtos que respeitem dignidade do trabalhador e a sustentabilidade ambiental. Rede social e comunicação digital. Sabedoria para o tempo online. Se as palavras têm poder, multiplicadas por plataformas digitais, o impacto pode ser exponencial. Provérbios alerta contra a pressa de falar e o prazer em fofocar. Hoje, essas advertências encontram novo terreno: postagens, compartilhamentos e comentários. Ilustração contemporânea. Um funcionário demitido após uma postagem impulsiva. Uma amizade que se desfez por mensagens mal interpretadas. Um líder desacreditado por um tweet destemperado. Em contrapartida, há relatos de movimentos de reconstrução que surgiram quando líderes e membros aplicaram filtros de verificação e empatia antes de publicar. Aplicações práticas. Um protocolo digital inspirado em provérbios. 1. Espere 24 horas antes de responder publicamente a um ataque. 2. Pergunte-se 3 vezes. É verdadeiro? É necessário? É gentil? Se a resposta falhar em pelo menos 2, não publique. 3. Use redes para edificar. Compartilhe insights que ensinem e indiquem caminhos, não apenas indignação. Comunidade, generosidade institucional e proteção do fraco. Os provérbios repetem a preocupação com os pobres e o vulnerável. A sabedoria pública implica políticas, instituições e práticas pessoais que protejam viúvas, órfãos e estrangeiros. Isso se traduz em prioridades de gasto, em estilos de liderança e em programas sociais. Casos históricos. Igrejas, guildas e confrarias foram responsáveis, por séculos, por redes de socorro que ampararam os marginalizados. Hoje, organizações comunitárias e empresas com vocação social mantêm esse fio vivo quando integram princípios de justiça em sua governança. Aplicações práticas. Como agir? 1. Destine parte de suas possibilidades para o socorro imediato do vulnerável. 2. Apoie iniciativas locais que promovam capacitação e autonomia, não só distribuição. 3. No ambiente de trabalho, proteja quem não tem voz. Envelhecimento, legado e o destino que atravessa gerações. Provérbios tem muitos conselhos voltados ao legado. Ensinar, transmitir, preparar sucessores. A forma como educamos, poupamos e orientamos afeta o destino de gerações. Ilustração. Famílias que sistematizaram ensino de valores, leitura bíblica regular, hábito de trabalho, prática de generosidade, viram uma continuidade de caráter que sustentou prosperidade não apenas material, mas de reputação e coesão social. Aplicações práticas. 1. Pense em 3 hábitos que você deseja que seus filhos memorem. Implemente-os consistentemente. 2. Planeje finanças e testamentos com clareza para evitar conflitos que corroam heranças relacionais. 3. Transfira a responsabilidade gradativamente, ensinando antes de delegar. Clímax. Provérbios 31. Retrato, síntese e desafio. Chegamos ao ponto culminante desta viagem pelo livro. Provérbios 31, 10, 31 oferece o retrato da mulher virtuosa, um poema que reúne muitos fios de sabedoria. Trabalho, generosidade, liderança doméstica, temor do Senhor. É a imagem de alguém que pensa em longo prazo, que administra recursos, que se relaciona com dignidade e que honra a Deus.
Leitura e contextualização. Este texto é poema, não checklist legalista. É um ideal que celebra virtudes. Ele articula que a sabedoria não se reduz a conselho teórico, mas se manifesta em ações cotidianas. Planejamento, cuidado com empregados, comércio justo, compaixão pelos pobres, firmeza moral. Em vez de ser usado para criar padrões opressivos, o texto deve inspirar práticas que dignificam pessoas. Ilustrações. Pense na comerciante que gerencia sua loja com cuidado, que negocia com honestidade e que emprega vizinhos locais. Ou na cuidadora que organiza a casa, participa da comunidade e contribui para o bem comum. A figura do capítulo 31 junta essas ações em um quadro de vida que influencia destinos. Aplicação pessoal imediata. Faça um exercício. Traduza 3 características desse poema para a sua realidade. Talvez seja prever, prover e orar. Em seguida, defina uma ação concreta para cada uma. Prever. Elaborar um plano de família para os próximos 5 anos. Prover. Organizar finanças domésticas com metas de poupança. Orar. Estabelecer um tempo semanal de rendição e súplica em família. Síntese. Destino e hábitos. Ao chegar aqui, resta desenhar a linha que liga provérbios a destino. O destino não é um acidente. É o efeito acumulado de hábitos moldados por princípios. Se você construir sua vida sobre a reverência a Deus, sobre a palavra medida e a diligência, estará erguendo uma casa que tende a durar. Isso não elimina sofrimento nem garante sucesso material automático, mas aumenta a probabilidade de escolhas que preservam vida, dignidade e comunidade. 7 hábitos práticos para começar hoje. 1. Memorização diária. Escolha um provérbio por semana e repita-o em voz alta todas as manhãs. Leve-o ao momento decisório do dia. 2. Pausa das palavras. Antes de responder a uma provocação, respire e formule uma resposta que procure restaurar. 3. Inventário semanal de finanças. 15 minutos na sexta-feira para registrar gastos e planejar a semana seguinte. 4. Rito mensal de generosidade. Decida uma quantia ou tempo para doar regularmente. 5. Relatório de liderança. Registre uma decisão difícil e as razões que a motivaram. Reveja com um conselheiro de confiança. 6. Rotina de gratidão noturna. 3 coisas que correram bem no dia, ditas em família. 7. Avaliação de legado. Uma vez por ano, escreva uma carta para alguém que seu futuro eu quer agradecer. Um exercício de intenção geracional. Casos exemplares de mudança por hábitos. 1. A padaria da comunidade que passou de informal a referência. Adotando higiene, registro de vendas e práticas justas com funcionários, recuperou clientela e reconstruiu reputação. 2. Uma pequena ONG que, ao instituir critérios transparentes para a distribuição de recursos, duplicou sua eficácia e ganhou confiança pública. 3. Um casal que instituiu um tempo semanal para falar sobre finanças e objetivos, diminuindo brigas e alinhando prioridades. Riscos e armadilhas a evitar. O atalho da teologia da prosperidade: não trate provérbios como fórmula mágica. Fidelidade não garante ausência de dor. O legalismo na leitura de Provérbios. 31. Não transforme ideais poéticos em listas opressoras. A complacência. Saber os provérbios sem praticá-los é um teatro de virtude. Ferramentas práticas para manter a transformação. 1. Guia de estudo semanal. Use uma planilha simples com o texto do provérbio, pergunta de reflexão e ação prática. Volte a ela semanalmente. 2. Parceiro de responsabilidade. Escolha alguém com quem compartilhar progressos e contratempos. 3. Pequenas cerimônias de celebração. Celebre marcos pequenos. Os hábitos se solidificam com reconhecimento, convidando uma comunidade de aprendizagem. A sabedoria floresce em diálogo. Encorajo você a juntar-se a um pequeno grupo onde se leem textos curtos, discutem aplicações e praticam accountability.
Uma comunidade não resolve tudo, mas cria um campo fértil para a repetição de hábitos bons. Convite à decisão pessoal. Agora volto a perguntar com intensidade pastoral. Quais pequenos passos você está disposto a dar hoje? Que palavra você quer que volte a morar em sua casa? Que hábito financeiro, por menor que seja, você simplesmente começará a praticar? O convite não é para a perfeição imediata, mas para a fidelidade diária. Breve exemplo prático final. Imagine decidir, nesta semana, por uma mudança mínima. A cada vez que for tentado a criticar, substituir por 2 frases que mencionem algo positivo e uma proposta de melhoria. Ao repetir isso por meses, você transforma conversas e ambientes. É essa repetição que, com a bênção de Deus, altera rotas de vida. Encerramento convocatório e bênção. Provérbios nos chama a construir vida com sabedoria, e a sabedoria se traduz em escolhas humildes, repetidas e reverentes. Se você aplicar os princípios aqui expostos, medir suas palavras, trabalhar com diligência, administrar com justiça, cuidar do próximo e do ambiente, liderar como servo, proteger a saúde da alma, estará plantando sementes que podem modificar o curso de sua família, sua comunidade e, de certo modo, o seu destino. Se este estudo tocou você, há 2 coisas que recomendo. Mantenha o hábito da memorização de um provérbio por semana e reúna-se com pelo menos uma pessoa para prestar contas sobre uma mudança que você quer fazer. Essas 2 práticas, juntas, criam disciplina e comunidade, os 2 pilares necessários para que o mundo interno se transforme em condutas externas. Antes de encerrar, peço ao Senhor que nos dê humildade para aprender e coragem para praticar. Pai, dá-nos olhos para ver onde nossas palavras ferem, mãos para trabalhar com integridade, corações que se neguem à ganância e mentes que escolham o bem comum. Que a tua sabedoria more em nós como um guia sereno e que nossos caminhos reflitam reverência por ti e amor pelos outros. Amém. Se desejar aprofundar, há um guia prático de estudo com perguntas e um plano de 12 semanas que acompanha esta série. Ele está disponível no link na descrição. Inscreva-se para receber o material e participar do grupo de estudo. Que a sabedoria de Provérbios encontre morada em sua vida e que, por meio de escolhas pequenas e repetidas, você possa ver a transformação do seu destino em algo que honra a Deus e abençoa a muitos.